Vamos estudar a palavra do Senhor juntos nesta manhã, no livro de Neemias, capítulo 2, versículos 11 a 20. Para achar o livro de Neemias, se for na Bíblia física, chega em Salmos e vai voltando um pouquinho, que você logo encontra. No celular fica fácil. Neemias capítulo 2, versículos 11 a 20. Continuamos sendo instruídos nesse livro tão profundo, e nesta manhã com as seguintes palavras, versículo 11. Cheguei a Jerusalém, onde estive 3 dias. Então, à noite, me levantei, e uns poucos homens comigo. Não declarei a ninguém o que o meu Deus me pusera no coração para eu fazer em Jerusalém. Não havia comigo animal algum, senão o que eu montava. De noite saí pela porta do vale para o lado da fonte do dragão e para a porta do monturo, e contemplei os muros de Jerusalém que estavam assolados, cujas portas tinham sido consumidas pelo fogo. Passei à porta da fonte e ao açude do rei, mas não havia lugar por onde passasse o animal que eu montava. Subi à noite pelo ribeiro e contemplei ainda os muros. Voltei, entrei pela porta do vale e tornei para casa. Não sabiam os magistrados aonde eu fora, nem o que fazia, pois até aqui não havia eu declarado coisa alguma, nem aos judeus, nem aos sacerdotes, nem aos nobres, nem aos magistrados, nem aos mais que faziam a obra. Então lhes disse: estais vendo a miséria em que estamos, Jerusalém assolada e as suas portas queimadas. Vinde, pois, reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser opróbrio. E lhes declarei como a boa mão do meu Deus estivera comigo, e também as palavras que o rei me falara. Então disseram: disponhamo-nos e edifiquemos. E fortaleceram as mãos para a boa obra. Porém, Sambalate, o horonita, e Tobias, o servo amonita, e Gesem, o arábio, quando o souberam, zombaram de nós, e nos desprezaram, e disseram: que é isso que fazeis? Querei rebelar-vos contra o rei? Então lhes respondi: o Deus dos céus é quem nos dará bom êxito. Nós, seus servos, nos disporemos e reedificaremos. Vós, todavia, não tendes parte, nem direito, nem memorial em Jerusalém. Essa é a palavra do Senhor. Vamos orar, irmãos. Senhor, nós te agradecemos porque este texto nos conduz a Cristo e à prática da vida cristã que o Senhor deseja de nós. Abençoa-nos, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, tão importante na nossa vida quanto fazer as coisas direito é se preparar para fazer as coisas direito. E geralmente essa é a etapa mais ignorada de todas. Muita gente quer passar num vestibular ou num concurso. A pergunta é: você se preparou para isso? Você estudou? Você fez a sua parte? Muitas pessoas querem fazer a viagem dos sonhos, mas chegam no aeroporto e esqueceram de preparar os documentos, de verificar se a passagem estava dentro da carteira, e por aí vai. Você começa a criar aqueles constrangimentos com a companhia aérea, como se a culpa fosse deles e não sua. Mas um desses reconhecimentos da vida que me chamou a atenção e preparação é jogo de futebol essa semana. A seleção brasileira jogou. E eu estava ali, tinha tempo que eu não assistia nenhum jogo de futebol, e eu fiquei pensando que muito do que acontece no campo, na verdade, acontece antes do campo. Quando as câmeras não estão filmando e quando os jogadores e a comissão técnica chegam mais cedo no estádio, e eles vão fazer aquilo que a gente chama de reconhecimento de campo. Sabe o que eu estou falando? Eles entram no campo para dar uma olhada no gramado, ver como estão as condições, eles dão uma corridinha para ver se o arranque está bom, se a bola está quicando fofa ou dura, e ali, naquele momento, eles já começam como uma equipe a se preparar. O técnico começa a falar algumas palavras, eles vão alongando, e alongar é muito importante para você que faz academia, senão você se estoura todo. E, meus irmãos, é fundamental que essa preparação aconteça, porque senão o time não sabe jogar. O time está jogando num campo desconhecido e de uma forma desconhecida. Meus irmãos, reconhecimento de campo é uma doutrina importante para a gente na vida cristã. E nós devemos aprender nessa manhã que a gente não consegue jogar bem esse jogo da vida cristã, que nós não podemos cumprir bem o mandamento de Deus e obedecer a sua lei, se nós não fizermos um reconhecimento de como estão as coisas, de qual é o nosso ponto de partida e aonde queremos chegar.
O Senhor deseja nos preparar para o seu serviço, para que o sirvamos bem. E começa quando as câmeras não estão olhando. Começa no patamar do nosso coração. E começa no redirecionamento do nosso pensamento para as coisas de Deus. Esse texto de hoje é sobre reconhecimento de campo. E reconhecimento de 3 áreas fundamentais para nós fazermos esse movimento. Reconhecer primeiro a falibilidade da nossa adoração. Segundo lugar, reconhecer o desígnio para a nossa adoração. E terceiro lugar, reconhecer os desafios à nossa adoração. O campo é a adoração. E temos que reconhecer a falibilidade potencial, o desígnio de Deus e os desafios à nossa adoração. Primeiro, a falibilidade. Quando a gente chega no capítulo 2 de Neemias, o homem já está em ação. O copeiro. Ele, ali no primeiro capítulo, recapitulando, havia recebido a notícia da situação do seu povo. Ele estava em Suzã, mas o povo estava lá em Jerusalém. E ele se volta imediatamente para o Senhor em oração e jejum. E ele fez isso por 4 meses, juntando coragem para fazer um apelo inusitado ao rei Ataxerxes, que o rei o liberasse, para que ele se juntasse ao seu próprio povo na reconstrução dos muros, dentro ali de uma série de demandas que ele fez ao rei. Um cronograma plausível, que o rei lhe fornecesse os recursos materiais necessários e cartas de autorização para que ele passasse por entre os povos do Eufrates. E não somente Ataxerxes deu tudo o que Neemias pediu, mas deu ainda uma escolta militar para ele chegar quebrando a banca. E tudo isso era sinal como Neemias reconhecia de que Deus era com ele. Mas quando Neemias chega então em Jerusalém, esse momento tão crucial, ele não chega fazendo muito alarde. Pelo contrário, o texto nos diz agora, a partir do versículo 11º, que quando ele chega a Jerusalém, ele fica ali agora um período de 3 dias bem silenciosos, bem discretos. A partir do versículo 12º, nós vemos que Neemias se levanta de noite, e ele não diz para ninguém o que ele vai fazer. Ele vai com alguns poucos homens da sua comitiva, ele pega apenas o seu próprio animal, e ele vai agora contemplar a situação dos muros. Como é que está esse negócio? E ele vai, o texto é bem detalhado, ele diz que ele vai agora andando pelas várias seções da cidade e verificando. No versículo 13, ele sai de noite pela porta do vale e vai pelo lado da fonte do dragão, depois ele vai para a porta do monturo e ele vai contemplando a situação das portas que estavam queimadas, a situação dos muros, e o texto enfatiza que ele faz tudo isso sem contar para ninguém. E isso me chamou muita atenção, irmãos. Por que Neemias não deixou logo o pessoal, olha, eu estou aqui, eu vim para resolver a situação? Sabe, meus irmãos, a gente pode especular aqui um pouquinho, mas claramente, Neemias não estava fazendo aqui uma coisa para agradar os homens. Não estava fazendo show, não chamou a mídia, não deu uma coletiva de imprensa. Pois é, estamos aqui diante dos muros de Jerusalém, né, verificando a situação. Não. Neemias sequer queria que houvesse uma interferência de opiniões. Ele não estava ali em nome dos homens, ele estava ali em nome de Deus. E este trabalho era um trabalho de sondagem cautelosa. Qualquer anúncio prematuro aqui do que talvez ele estivesse fazendo, poderia causar uma rivalidade entre os próprios judeus. Agora, a opinião de um, a opinião de outro. Não, Neemias, faz assim, faz assado. Talvez os próprios inimigos que já surgiram na sessão anterior, aqui o tal do Sambalate e o Tobias, já fossem aproveitar isso aqui para jogar água fria na situação do povo de Deus e em Neemias. Meus irmãos, essa avaliação de Neemias é a avaliação de um servo de Deus que leva a sério o seu compromisso com Deus. E a gente tem falado em alguns sermões que, quando a gente estuda o Antigo Testamento, e você talvez esteja pensando assim, que aplicação eu tiro para isso da minha vida? Eu tenho que ficar analisando os muros da minha casa em silêncio? Não é isso, meus irmãos. Toda vez que eu e você lemos a Bíblia, nós temos que ler o que está nas entrelinhas e quais são as grandes narrativas que estão acontecendo aqui. Se você se lembrar um pouquinho de Esdras, que nós já estudamos, a situação de Jerusalém não representa somente a situação física das muralhas, mas a situação espiritual do povo. O fato de que as muralhas estavam quebradas, as portas queimadas, era um sinal, era a demonstração de Deus de que o povo estava quebrado, de que os seus corações e de que a sua própria adoração estava afetada. E o tempo inteiro,
Nós, no Antigo e no Novo Testamento, vemos os profetas e os apóstolos denunciando as coisas externas como uma forma de demonstrar, na verdade, as coisas internas. A situação, por exemplo, de tantos profetas quando eles acusam, por exemplo, Jeremias, Isaías e tantos outros, quando acusam o povo de Deus das coisas externas, estão falando do estado dos seus corações. Hoje mesmo nós lemos em Lucas 19, que quando o Senhor Jesus Cristo chega ali com seu jumentinho em Jerusalém, mas quando ele olha para a cidade, ele chora. E ele chora porque, ainda que os olhos não possam ver exatamente qual é o problema, à medida que ele vai caminhando, ele entra no templo e ele vê a comercialização de vários produtos e mercadorias ali, ele reconhece que o estado da adoração de Israel era podre, de que era terrível. Meus irmãos, o que Neemias está fazendo aqui é uma análise teológica, e não simplesmente da arquitetura ou da engenharia. Ele está sondando o povo de Deus e se submetendo ao Senhor silenciosamente nessa investigação do seu próprio coração e da situação dos filhos de Deus. Quantos textos na palavra de Deus nos incentivam a fazer a mesma coisa que Neemias? Já parou para pensar nisso? Os Salmos, por exemplo, um dos meus salmos favoritos é o Salmo 139. Aprendi ele com a Aline Barros. Aí eu lembro, eu estou brincando, mas é verdade, eu lembro quando eu cantava essa música da Aline Barros, o Salmo 139, o que me chamava a atenção era o trecho da música que ela falava sobre a sondagem do coração. E está lá no texto bíblico. Os versículos 23 e 24 dizem assim: sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Olha o Salmo 26, versículo 2. Examina-me, Senhor, e prova-me, e sonda-me o coração e os pensamentos. Examinar é uma palavra, parece uma palavra assim do contexto médico, né? Parece que a gente está debaixo do microscópio do Senhor. E quando você vai ao médico, o que o médico faz justamente com você? Né? Minha esposa esse dia estava lá com uma dor nas costas, a gente levou ela no ortopedista, e a expectativa que você tem é que quando você chegue no médico, ele te examine. E não simplesmente dê um diagnóstico só porque ele olhou para a sua cara. Não, a gente não quer pagar médico para isso. A gente quer pagar um médico que vai fazer as perguntas certas, não é verdade? E que vai falar, está doendo aqui? E ele aperta daqui, aperta de lá, faz para cá. Você revela suas dores, você mostra os seus exames laboratoriais, ele pede outros exames, ressonâncias e por aí vai, até que, após um exame cauteloso, ele possa chegar a um diagnóstico que de fato te ajude. Meus irmãos, o nosso Deus é o médico dos médicos, você já falou isso antes? E o nosso Deus nos examina e nos sonda com seu Espírito com uma capacidade impressionante. Ele enxerga esses caminhos tortuosos do nosso coração e Ele vê o problema da nossa adoração que muitas vezes nós não conseguimos enxergar. Te faço uma pergunta, você é bom de autocrítica? Você é bom de autoanálise? E veja, quando eu digo autocrítica, eu não estou falando apenas no sentido de ser duro demais consigo mesmo e se colocar para baixo dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem, essas coisas assim. Não é apenas isso, não é somente ser muito duro consigo mesmo. Eu estou falando daquela capacidade de se permitir colocar-se debaixo do microscópio das Escrituras. Se o Espírito Santo de Deus e a palavra nessa manhã confrontarem a sua adoração, que tipo de adorador você é? Qual é o estado dos seus muros da adoração e das portas da sua vida? Eles estão firmes e vigorosos? Ou nós, muitas vezes, somos como aquela mulher samaritana que teve que ouvir do Senhor Jesus Cristo: o Senhor está à procura de adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Espírito e em verdade, me permita dizer, meus irmãos, lá em João 4:24, esses que o Pai procura para si, é uma forma de recapitular o primeiro mandamento de Moisés, sabia? O primeiro mandamento é: não adorarás outros deuses diante de mim. E o que isso significa na prática? A Confissão de Fé de Westminster, o Catecismo, ele nos ajuda a fazer esse diagnóstico da nossa adoração. Lá no Catecismo Maior, na pergunta 105, quando ela fala assim, quais são os pecados que estão sendo tratados nesse primeiro mandamento, na vida de Israel e na nossa vida, que exame e que perguntas Deus está fazendo a nós?
E eu reformulei o texto aqui para ficar fácil em forma de perguntas, mas seria mais ou menos assim: nós temos sido omissos ou negligentes com a adoração exclusiva do Senhor? Nós temos tido pensamentos que são indignos e ímpios quanto ao Senhor? Nós temos ignorado, ou nos esquecido, ou tido más concepções, ou falsas opiniões, acreditado em heresias, em falsas crenças? Será que nós temos feito pouco caso de Deus? Nessa manhã, nós estamos sendo examinados pelo Espírito. Qual é a sua ponderação sobre Deus? Será que nós levamos a sério os seus mandamentos ou nós fingimos que não é com a gente? Será que nós temos resistido obstinadamente ou temos sido insensíveis aos juízos de Deus? Temos sido duros de coração, soberbos, presunçosos? Será que nós temos entristecido o Espírito Santo de Deus? Será que nós temos odiado as coisas de Deus? Temos sido egoístas? Temos pensado apenas em nós com espírito interesseiro? Será que a gente desconfia de Deus? Será que a gente se desespera porque a gente acha que Deus não está cuidando de nós? Será que a gente está descontente com o Senhor? Impaciente com a forma dele de fazer as coisas? Será que a gente tem julgado a Deus pelas coisas que nós falamos que são más, e Ele é o responsável, e por isso Deus é mau e nos abandona? Será que nós temos ignorado a Deus por completo e confiado apenas em nós? Colocando nossa confiança em cavalos, em homens, em casas, em telefones, mas nunca no Deus verdadeiro? Será que nós temos atribuído louvor, honra, glória a qualquer outra coisa que não seja o único e verdadeiro Deus? Quando eu fiz essas perguntas para mim, meus irmãos, o resultado não foi muito bom. Mas são a sondagem do Espírito Santo para nós nessa manhã, meus irmãos. Cada um de nós precisa se perguntar se nós individualmente, como família e como igreja, como que nós estamos nos saindo na adoração ao Senhor, porque se você não lembra bem, eu e você fomos criados tão somente para adorar o Senhor. E assim, meus irmãos, feita essa análise, esse reconhecimento da nossa falibilidade, do potencial destruidor que a nossa adoração carrega, precisamos agora conhecer o verdadeiro desígnio para a adoração. Olha o que Neemias fala no versículo 17. Depois de ter feito agora tudo isso, Neemias vira para o povo, então lhes disse: estais vendo a miséria em que estamos, Jerusalém assolada e as suas portas queimadas. Vinde, pois, reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser opróbrio ou vergonha. Meus irmãos, era hora de deixar de ser motivo de vergonha aos olhos de Deus. Deixar de ser um povo que era um ponto fora da curva da história do Deus da aliança e da adoração na aliança. Neemias está mostrando ao povo esse padrão que nós começamos a ver na semana passada. De um homem, um copeiro, pense nisso comigo, um copeiro, mas que a sua fé é tão robusta que ela inspeciona, que ela compreende e que ela age. Vou repetir para vocês. Fé robusta e madura é uma fé que inspeciona, que compreende e que age. A vida de Neemias mostra isso, e as próprias ações dele posteriormente, eu não quero dar muito spoiler do restante do livro, mas mostram que foi exatamente isso que Neemias fez. Ele envolveu ali agora na reedificação dos muros, no capítulo 3 a gente vai ver, várias pessoas de diferentes posições, diferentes classes, todo mundo com a mão na massa, e Neemias coordenando esse trabalho. Posteriormente, quando ele se tornou governador, porque foi isso que aconteceu com ele, ele implementou uma série de reformas sociais e religiosas na vida do povo. Sem dar muito spoiler, mas estava tendo um problema com as colheitas e com as práticas usurárias das altas classes, à custa dos menos afortunados, e que acabaram levando a uma série de dificuldades econômicas entre a própria comunidade durante o mandato de Neemias. Mas foi justamente essa liderança que inspeciona, que compreende, que age de Neemias, e o próprio exemplo altruísta dele, que levou o povo a mudar a sua atitude. Ele restabeleceu
um dízimo representativo do pessoal que morava nas periferias, e isso ajudou no fortalecimento da defesa de Jerusalém, e acima de tudo, a gente vai ver lá no final de Neemias, que ele estava 100% ciente da situação espiritual e moral do seu povo, e a lei de Deus foi o caminho da correção. Meus irmãos, Neemias não era um teórico da fé. Ele entendia que a fé bíblica é aquela que abraça os mandamentos e cumpre os mandamentos, como o próprio Senhor Jesus Cristo falou lá em João 14, quando ele disse: se me amais, guardarei os meus mandamentos. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que? Me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Meus irmãos, quando a gente fala sobre a reforma protestante, um dos grandes centros da reforma protestante do século XVI foi a reforma da adoração. Até aquele momento, no período medieval, a Igreja Católica Romana havia se desviado um tantão da adoração bíblica. A peça central da missa não era o sermão, mas a celebração da Eucaristia, a ideia de que o pão e o vinho eram colocados sobre o altar, sobre aquela mesa, e o sacerdote, que simbolicamente representava, por assim dizer, o povo de Deus, ele vinha, consagrava esses elementos e efetuava assim, na compreensão medieval, uma transformação miraculosa daqueles elementos no corpo e no sangue de Cristo. Então o sacerdote vinha, erguia esses elementos sobre a sua cabeça, ficava de costas para o povo de Deus, e ali ele oferecia a Deus Pai esses elementos como propiciação pelos pecados do povo. Era isso que acontecia. As pessoas achavam que elas estavam oferecendo algo a Deus para se livrar dos seus pecados, e o poder para se livrar dos seus pecados estava no rito, na coisa feita do jeito certo. Mas a reforma protestante veio como uma grande reavaliação e recuperação do ensino bíblico em vários assuntos: a justificação pela fé, a centralidade de Deus, a autoridade da palavra, mas especialmente no culto. Calvino foi quem disse: onde quer que os fiéis estejam reunidos para se engajar nos atos solenes do culto religioso, é Deus quem está presente e preside no meio deles. Calvino estava falando sobre a espiritualidade invisível do culto, que demanda uma fé invisível e não meramente ritualística, externalista. A ação é de Deus no culto. E os reformadores, assim, começaram a inverter um pouco a ordem da liturgia. Uma das principais mudanças é que o culto não é só para gringo ver, é para todo mundo entender. A missa não podia ser em latim. Pelo contrário, tinha que ser falado na linguagem do povo, porque a fé é inteligível e o povo participa dessas coisas. E, portanto, não mais o altar passou a ocupar o centro da missa, mas agora o púlpito, onde ali agora a Bíblia podia ficar apoiada, mas mostrava a centralidade da proclamação da palavra no culto de Deus. E tudo começou a mudar. A reinterpretação dos elementos da ceia. Nós não temos condição alguma de ficar ressacrificando Cristo, fazendo repropiciação dos pecados do povo. Isso está contrário à palavra de Deus em Hebreus 10, 14. Nós entendemos que, na verdade, a ceia demonstra que foi Deus quem enviou o seu Filho ao povo, e nós temos comunhão com o Filho pela fé na ação do Espírito Santo. Comunhão real com Deus. Mas não porque Jesus virou o pão e Jesus virou o vinho. Meus irmãos, isso pode não parecer muita coisa para quem participa do culto hoje, mas se não fossem essas ações corretivas, o nosso culto hoje continuaria pobre para o Senhor, indiferente. E veja bem, meus irmãos, eu não quero de forma alguma dizer que isso depende só dos atos externos, ou pelo menos só dos atos como igreja coletivamente, mas começa na nossa adoração pessoal.
O culto a Deus começa dentro dos nossos corações, naquilo que Deus espera de cada um de nós e como nós podemos mudar. E Pedro diz lá em 1 Pedro 2,15 que esse é um privilégio exclusivo dos crentes, daqueles que foram salvos sem merecer nada, mas agora vivem e se dedicam para o Senhor. Volto a um exemplo que de vez em quando volta nesse púlpito. Eu lembro uma vez que alguém perguntou para mim o seguinte: pastor, mas tem que ir mesmo 2 cultos para a igreja? E a gente sempre volta nisso, né? Tem gente que ainda pergunta, mas tem que ir 2 cultos? E eu fico pensando, rapaz, a gente está vendo o culto como o maior fardo da vida cristã. E não como a maior alegria de nos encontrarmos na presença do Deus Todo-Poderoso como igreja para cultuá-lo. O culto não é somente uma responsabilidade, ela também é uma alegria, uma esperança para o povo de Deus. E não é à toa que Deus, no dia do Senhor, lá na antiga aliança, estabeleceu sacrifícios matinais, sacrifícios vespertinos. Sabe por quê? Porque Ele queria envelopar esse dia todinho em alegria, em esperança, em descanso, em comunhão, em cânticos espirituais, em oração. Ele queria dar uma prévia para a gente do céu. É por isso que o culto é de manhã e de noite. Meus irmãos, considere o significado do que nós estamos fazendo aqui agora, meus irmãos. Nós estamos sim obedecendo ao mandamento de Deus, mas nós estamos nutrindo o nosso espírito. Nós estamos crescendo espiritualmente. Nós estamos encorajando uns aos outros nesse desenvolvimento espiritual. Nós estamos expressando o nosso amor por Deus, porque Ele nos amou primeiro. Nós estamos nos utilizando de um meio de graça do Senhor, pelo qual nós podemos louvar ao seu nome, oferecer sacrifícios espirituais, nós podemos mostrar nossa gratidão, nós podemos cantar e orar em ações de graças. Isso nunca deveria ser visto como um fardo. Isso é um tremendo privilégio. Sabe, meus irmãos, isso começa tudo porque Deus moveu o coração de Neemias. E Deus deu a Neemias uma visão. Como é que é, pastor? Você está falando de visões? Deus deu a Neemias uma visão. Uma visão, um entendimento daquilo que precisava ser feito. O ponto de partida, o meio e aonde quer chegar. Meus irmãos, Neemias é um protótipo maravilhoso do Senhor Jesus Cristo, que já havia dito aos seus apóstolos, e a nós também, sobre a necessidade de nós termos uma visão e contarmos o custo dessas empreitadas. A Bíblia é um livro altamente empreendedor, altamente. Se você está no reino de Deus, você é um empreendedor por natureza, não é nem opção profissional, você é o que é, porque Deus nos faz assim. Ele diz que no curso do discipulado, se alguém começa a construir uma torre, lembra disso lá em Lucas 14? Se alguém começa a construir uma casa sem primeiro fazer um orçamento para calcular o custo, ele vai acabar construindo só os alicerces, ele vai ficar sem dinheiro e vai se passar por tolo. Todo mundo vai falar, olha o bobão aí, ó. As pessoas vão passar e caçoar de você, sim, é o que o Senhor Jesus Cristo disse. Ele começou uma casa e não pode terminar. Se você vai lutar uma guerra, e o Senhor Jesus Cristo fala lá em Lucas 14, imagina um rei indo para a guerra, lutando contra outro rei, sem primeiro decidir se é possível, com seus 10 mil soldados, encarar os 20 mil do outro. Se ele concluir que ele não pode, vai preferir, talvez, enviar um emissário para propor uma trégua, em vez de passar vexame. Meus irmãos, fé bíblica é fé equilibrada. Estava lendo um livro do Ted Kyle, um pastor que eu gosto muito nos Estados Unidos, e ele traz uma ilustração que eu achei tremenda, sobre as 3 vozes que nós ouvimos no mundo, e as vozes que direcionam a maneira como nós agimos nesses planos de Deus, em nossas atitudes e pensamentos. E são vozes que nós ouvimos todos os dias, no trabalho, nas nossas casas, na quietude dos nossos momentos sozinhos. A primeira voz é a voz do medo. A voz do medo é aquela que normalmente se disfarça de ser uma voz segura, conservadora, prática, cautelosa, razoável,
Mas quando a gente procura pelo motivo por trás desse disfarce, a gente vê que o medo é um mestre exigente, que ele não dá trégua, que ele é guloso e nos consome e nos impede de agir sem ser por medo. A outra voz, talvez no outro extremo, seria a voz da fantasia, que o Ted Kyle fala. Ela se disfarça de uma voz muito visionária, muito progressista, muito imaginativa, muito criativa, mas quando também procuramos o motivo por trás do disfarce, vemos também que ela é um ídolo exigente. Um mestre que nunca é capaz de ser satisfeito. E o Ted Kyle diz o seguinte: ambas essas vozes afirmam ser muito espirituais e muito sábias, mas elas revelam uma obsessão por agendas pessoais, por aquilo que eu acho que é bom, ou aquilo que eu acho que eu não deveria fazer. Mas ambos negam Deus. Deus é a voz que mais importa, e essa é a terceira voz que ele fala, a voz da fé. A voz da fé é aquela que nos lembra que esse mundo é de Deus, e ao mesmo tempo Deus está conosco. Ele trabalha em nós e apesar de nós, mas Ele garante que Ele completa a obra que Ele mesmo começou, e nos convida a viver dentro dessa obra. É a fé que vive com base no que Deus fez e no que Deus disse. De novo, é a fé que vive com base no que Deus fez e no que Deus disse. E o Ted Kyle fecha essa ilustração dizendo: todas essas três vozes ligarão para você em algum momento da sua vida. A diferença é que as duas primeiras ligam só para pedir os seus dados, a terceira te oferece vida. É a voz da fé que nos dá vida verdadeira. Meus irmãos, cada líder do povo de Deus, cada pessoa do povo de Deus deve ser dotada da visão de Deus, do entendimento de Deus para as nossas vidas. E isso é altamente prático, meus irmãos. Nós aqui na igreja, por exemplo, temos tantas áreas de serviço, e a pergunta é: se você é coordenador de alguma dessas áreas, você tem a visão de Deus para o que precisa ser feito? Presbíteros, Cláudio, Jefferson, Charles, reverendo Silvio não está aqui. Eu pergunto, nós temos tido a visão de Deus para a igreja? Diáconos, cadê os diáconos? Vocês estão aí, diáconos? Nós temos tido a visão de Deus no serviço, na coordenação de um coração servil na vida da igreja? Vocês que estão à frente do trabalho com os homens e com as mulheres, já se perguntaram por que os homens e as mulheres não estão vindo nas reuniões? Talvez você não está conseguindo implementar a visão e capturar o coração das pessoas da forma como Deus quer. Você não tem orado por isso. Você não tem trabalhado em prol, não só de fazer um exercício mecânico, mas de alcançar essas pessoas pessoalmente. Vocês, discipuladores, que todas as semanas estão se reunindo com os discipulados, eles não são estatísticas para você, eles são as ovelhas que Deus colocou para você pastorear. Eu pergunto, você discipulador, você liga para as suas ovelhas? Você cuida delas? Você se preocupa com os problemas individuais? Ou você só briga porque elas não aparecem na reunião? Vocês que estão trabalhando com as crianças da igreja, sejam coordenadores ou voluntários, vocês têm a visão de Deus para essas crianças? Ou vocês estão só enchendo o tempo delas porque os pais não têm com quem mais deixar? Vocês estão comunicando a Cristo e ensinando o caminho que devem andar, esperançosos de que essas crianças não são a igreja do futuro, mas são elas a igreja de hoje, para servir ao Senhor como são hoje. Jovens, diretoria da mocidade, coordenadores do grupo Daniel, não desanimem, não desanimem. Nossas reuniões não são movidas por números, são movidas por fidelidade. Alcancem os jovens, promovam programações, relacionem-se com eles. Meus irmãos, isso vale para absolutamente todas as áreas da vida da igreja. Nós precisamos carregar a visão de Deus. E para isso você precisa conhecer a palavra de Deus e amar as pessoas de Deus. Reconhecer a falibilidade da nossa adoração, foi a primeira coisa que vimos. Reconhecer o desígnio da nossa adoração, foi a segunda. Mas reconhecer também, em último lugar, os reais desafios. Daqui para frente, cada capítulo de Neemias vai terminar com uma notinha de desgosto. Tem um cabrinha chamado Sambalate, tem um outro chamado Tobias, e agora a gig ficou maior, porque entrou um chamado Gesem, o arábio.
E esses são declaradamente os inimigos do povo de Deus. Meus irmãos, eu peço para que aqueles que não precisarem sair do culto, que não saiam. Eu tenho ficado incomodado com isso. Quando nós estamos ouvindo a palavra de Deus, nós devemos dar ouvidos à palavra de Deus. Se você não precisar sair, não saia. Não saia. Isso vale para o culto de hoje, vale para o culto da noite. Nós não estamos no cinema, nós não estamos numa festa na rua, nós estamos ouvindo a Cristo. Levemos a sério isso, meus irmãos. Porque os inimigos são reais. Sambalate, Tobias e Gesem estavam cercando o povo de Deus, esperando apenas uma brecha para humilhar o povo de Deus. Os comentaristas colocam aqui que eles estavam cercando pelo norte, pelo sul e pelo leste. E esses homens não estavam para brincadeira. Eles queriam apenas uma brecha nas ações de Neemias, nas ações dos judeus para humilhá-los, para acusá-los, para denunciá-los como traidores ao rei. Falar, olha rei, eles estão agindo da pior maneira possível, eles estão se rebelando contra as suas ordens, e eles estavam ridicularizando o povo de Deus. Mas, meus irmãos, Neemias, que tinha o seu coração muito ciente, veja comigo a partir do versículo 20, veja o que a palavra de Deus diz, quando Neemias responde aos seus inimigos: o Deus dos céus é quem nos dará bom êxito. Nós, seus servos, nos disporemos e reedificaremos. Vós, todavia, não tendes parte, nem direito, nem memorial em Jerusalém. Meus irmãos, a fé de Neemias não se guia por vista. Os inimigos estão ali, sim, fazendo pressão. Mas Neemias não está ali para agradar os inimigos. Neemias está ali em nome do Deus dos céus. É Ele quem nos dará bom êxito. Há uma confiança tremenda na soberania do Senhor em dar bom êxito a Israel, o que leva Neemias a uma total submissão. Ele diz, olha inimigos, vocês não entendem o que a gente está fazendo aqui, porque vocês não partilham da história de Israel. Vocês não têm parte no povo de Deus, vocês sequer têm memorial entre o povo de Deus. Sabe o que Neemias está dizendo? Vocês que não são regenerados, vocês jamais compreenderão por que nós vamos gastar tempo reconstruindo essas muralhas. Vocês jamais compreenderão o que nos move dia após dia a empregarmos os nossos esforços. Vocês jamais entenderão essas coisas. E os inimigos, obviamente, eu sempre fico impressionado com os inimigos do povo de Deus, porque eles falam o que querem, né? Mas ouvem o que não querem. Era melhor não falar nada, era melhor ficar quietinho. Porque eu vejo agora essa movimentação que nós estamos tendo no nosso país, estamos preocupados com o que está acontecendo no STF, estamos preocupados com o que está acontecendo com o nosso governo, e sim, essas coisas nos preocupam. Mas aí começa aquele alarde de fim dos tempos, né? Ah, não vai ter mais igreja ano que vem. Ah, os protestantes estão fadados à extinção, como eu li num artigo recentemente. Ah, e aí começa o alarde. Meus irmãos, que bobinho. Falar dessa forma é tolice, porque a igreja do Senhor prevalece contra as portas do inferno, meus irmãos. A igreja é a igreja desde que Deus é Deus. Ele cria o seu povo ali no início de todas as coisas, quando Ele cria Adão e Eva. Esse Criador coloca no mundo a sua criação, e ali Ele já estabelece um povo que era para si mesmo. Um Deus que se relaciona ativamente, cujo conhecimento nos move dia a dia a viver por fé e não por vista. Meus irmãos, Neemias foi tentado a desistir, como nós veremos nesse livro, assim como o Senhor Jesus Cristo foi tentado a desistir na sua missão messiânica. O diabo, naqueles 40 dias no deserto, fez de tudo. Você pode ler em Mateus 4 e Lucas 4. Ele fez de tudo o que ele podia para que o Senhor Jesus Cristo desistisse. Ele ridicularizou Jesus, ele usou a palavra contra Jesus, ele afirmou a incapacidade de Jesus.
Ele tentou subverter os desígnios do coração de Jesus. Mas o Senhor Jesus estava firme da sua missão. Até porque a missão de Jesus não eram só 40 dias no deserto, mas durante 3 anos. A gente vê Neemias ali durante 3 dias inspecionando os muros, mas durante 3 anos no seu ministério ativo, o Senhor Jesus Cristo inspecionou a situação do povo. Ele andou entre o povo, ele viu as mazelas, ele viu os efeitos da queda, ele viu os corações partidos, ele viu famílias destroçadas. E o Senhor Jesus Cristo viria a fazer em 3 dias o que Neemias não conseguiu fazer em 3 dias. Ele revolucionou o mundo de cabeça para baixo. Ou de cabeça para cima, né? Ele pegou o mundo que estava maluco e morreu por este mundo, dando agora sentido a todas as coisas. E Ele ressuscitou ao 3º dia, porque o Senhor Jesus Cristo é aquele que inspeciona, é aquele que compreende e é aquele que age, meus irmãos. E a sua ação nos deu vida quando nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Na ressurreição de Cristo, eu e você estamos sentados aqui e também ficaremos de pé daqui a pouco para orar e cantar e louvar ao nosso Deus. É no Senhor Jesus Cristo que eu e você temos condições de ouvir as vozes do medo e da fantasia e do desânimo nesse mundo, mas ainda assim trabalhar. Meus irmãos, tem muita gente que acha que a seleção brasileira é a grande representação da esperança brasileira. Sabia disso? Para muita gente, até hoje. O futebol é o nosso cartão de visitas perante o mundo, é o que mantém a gente jogando. Mas não está funcionando muito, né, gente? Olha, eu preciso abrir o meu coração espiritual com os irmãos essa manhã. Você lembra do 7-1? Eu não acho que tenha tido um único brasileiro, um único, que assistiu aquele jogo, que quando ele chegou no 3º gol da Alemanha, não coçou a cabeça e falou, ai meu Deus. O próprio Galvão Bueno, ele não sabia onde botar a cara dele. Quando foi 4 gols, quando foi 5 gols, para muitas pessoas, e me permita dizer isso, para muitas pessoas, a nossa esperança nacional estava falida. Porque aquela era a última coisa na qual nós estávamos nos agarrando. A gente precisava ganhar uma Copa do Mundo no Brasil. Mas foi um desastre. Sabe qual que é a diferença do Neymar para o Senhor Jesus? Jesus não entra em campo para perder. Jesus, ele chega mais cedo no estádio. Ele reconhece o estado da grama. Ele alonga direitinho. E quando ele entra em campo, é ele que ganha de 7-1. Na verdade, ele ganha de 7-0. O 7 é da perfeição e o outro não faz ponto nenhum. O Senhor Jesus Cristo não entra em campo para perder, porque Ele conservará o nosso depósito até o último dia. No Senhor Jesus Cristo, eu e você desfrutamos de todos os recursos, meus irmãos, para viver nesse mundo, trabalhar nesse mundo, agir nesse mundo e, eventualmente, lá na frente, vencer neste mundo. Não desanime. Eu sei que o jogo é difícil. O adversário, Sambalate, Tobias, o Gesem ali do outro lado, os dentes são pontudos, eles gritam alto, os valores desse mundo são tenebrosos, mas tem de bom ânimo, o Senhor Jesus Cristo venceu o mundo. E nós, com Ele, somos vencedores também. Amém? Vamos orar, irmãos. Senhor Deus, nesta manhã, nós, a Tua igreja, somos chamados para adorá-lo, em espírito e em verdade, Senhor. Não temos as nossas esperanças depositadas em coisas vãs, passageiras e transitórias. Não, Senhor. O nosso Deus conhece o campo. O nosso Deus se preparou. O nosso Deus joga de tal forma a não perder nenhum daqueles que Ele apontou para a vida eterna. E o nosso Deus é Jesus. E nele, Senhor, nesta manhã, recomeça a nossa esperança. Caem as escamas dos nossos olhos, somos infundidos de novo ânimo e somos dotados de uma nova visão, Senhor. Os muros precisam ser reconstruídos e pedimos, Senhor, em nome de Jesus, que isso comece em nossos corações. Nessa manhã, Senhor,
Se os nossos muros estão desmoronados, ruídos, descrentes, incrédulos e ateus, Senhor, em nome de Jesus, reconstrói o muro da nossa adoração. Refaz, Senhor, esse edifício espiritual, para que sejamos pedras vivas, e um edifício agradável a Ti, muito bem solidificado na pedra angular que é Jesus, para que as nossas obras lhe sejam agradáveis, para que vivamos para proclamar não a nós mesmos, mas aquele que por nós morreu e se entregou e ressuscitou. Senhor, ajuda a igreja em tudo, nas nossas famílias, nos serviços que prestamos dentro e fora da igreja institucional, que cada vocação que temos da parte do Senhor neste mundo sejam verdadeiros sais da terra e luzes para este mundo, para que o Senhor se manifeste. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmão.